Olá a todos, então eu sou Milton José Matias Barreto de Menezes, Milton Menezes, que vocês me conhecem, e eu quero nesse vídeo continuar a falar um pouco dessa minha história, da história da minha carreira, onde eu passei por tantos chamados da vida, passando pela engenharia, pela economia, pela psicologia e depois com toda a série de formações e de estudos na área da psicoterapia, da terapia regressiva, da constelação, desenvolvendo métodos. E hoje as pessoas me veem, então, um terapeuta reconhecido, um terapeuta de sucesso, dando cursos em vários países, no Brasil, várias turmas, várias pessoas formadas, milhares de pessoas atendidas. Mas as pessoas não têm noção, muitas vezes, do que é ou do que foi essa trajetória. Se por um lado, em alguns momentos, a vida fez esse chamado, onde me trouxe a um momento onde a oportunidade me fazia tomar a iniciativa e me colocar no caminho, por outros lados, por conta de várias questões pessoais, de crenças minhas, de situações pessoais, muitas vezes eu quase que ia me desviando desse caminho. E a vida, então, de uma forma muito contundente, quase que me dava um tranco, me recolocando no caminho, às vezes com muitas dores, às vezes com muitas lágrimas, para que só depois, então, eu pudesse perceber que aquele realmente era o caminho melhor. Mas muitas vezes esse caminho foi por conta da escolha. Eu acredito muito nisso, né? Tem alguns momentos que a vida oferece uma oportunidade e você tem que então tomar a iniciativa e assumir as rédeas da sua vida. Outras vezes você vai tomando uma iniciativa que te distancia desse propósito e a vida vem e coloca uma situação para que você seja recolocado no seu caminho. Pelo menos isso é que aconteceu comigo, com cada um vai acontecer de uma forma diferente. Eu me lembro, por exemplo, do dia em que na minha caixa de e-mails eu recebi um e-mail de um convite, de uma divulgação de um congresso sobre terapia regressiva que ia acontecer em Nova Delhi, na Índia. E eu já tinha contato com o Hans Tendan, eu já tinha, né, um contato de amizade com ele, falei com ele falou, apresenta lá um trabalho e tal. E eu falei assim, eu vou à Índia? Como é que eu vou à Índia? Eu vou apresentar um trabalho. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre transtorno de pânico. Eu falei, não sei, mas aí de repente me deu aquele movimento, aquele ímpeto, e eu falei, preparei um e-mail, escrevi um e-mail rápido, era o dia, faltavam 2 dias para encerrar a inscrição, e escrevi o meu trabalho. Algum tempo depois, o trabalho foi aceito e eu tive que então programar para que um ano depois eu fosse à Índia. E eu fui então para Nova Delhi participar do segundo Congresso Mundial de Terapia Regressiva, promovido pela EARTH, a European, que na época era a European Association for Regression Therapists. E eu fui para a Índia, e aí eu tive um momento de encontro na Índia, não só pela estrutura do congresso e a oportunidade de falar lá, mas também pessoalmente, porque lá então eu fiz uma grande mudança de reflexão na vida. E naquele congresso eu fui convidado para presidir o terceiro Congresso Mundial de Terapia Regressiva aqui no Brasil, e eu tive a honra, a satisfação de ser o presidente desse congresso, que reuniu mais de 250 terapeutas do mundo todo, da Índia, Inglaterra, Estados Unidos, Europa toda, América do Sul, 250 terapeutas do mundo todo reunidos aqui em Mangaratiba, e eu, tendo sido presidente desse congresso, eu consegui então ter um nível de contato com pessoas e profissionais do mundo todo. Foi um momento marcante que alavancou, que me colocou, me projetou num outro patamar não só de exposição, de conhecimento, mas de experiência, de troca com essas pessoas. Outras vezes, né, nem sempre foram tão confortáveis essas experiências, foram tão alegres ou tão cheias de sentido, mas elas foram muito duras e difíceis, algumas frustrantes, como por exemplo, pouca gente sabe disso, quando eu fui começar a fazer a psicologia, iniciar a psicologia, eu passei por uma situação que foi decisiva para os caminhos da minha vida. Eu tinha acabado de fazer economia, eu resolvi fazer um mestrado, e naquela época, fazendo economia, trabalhando numa empresa, resolvi fazer mestrado em administração na área de marketing. E eu fui fazer o mestrado, e tinha uma prova, e a prova era toda, basicamente, de questões de matemática, e eu sempre tive facilidade com números. E na hora que eu comecei, então, a desenvolver as questões, eu vi que eu estava com facilidade, eu falei, eu estou indo muito bem. Na época, para vocês verem o tempo, né, tinha que passar por um cartão de resposta para o computador, estava terminando o tempo, eu comecei a passar, no final, já no finalzinho eu entreguei meu cartão e
e saí da prova de mestrado. Conferi pelas questões e eu tinha acertado 80% da prova. Eu falei, beleza, agora é só apresentar o projeto e eu vou começar um mestrado na área de marketing e administração. Algumas semanas depois o resultado saiu e eu tinha acertado apenas 20% da prova. E eu não entendi o que tinha acontecido. E aí eu fui verificar. Na hora que eu fui responder e passar nas questões para o cartão, naquela pressa eu pulei uma questão. Ou seja, as minhas marcações ficaram totalmente defasadas em relação ao meu caderno de questões. E com isso eu não fui fazer o mestrado em administração, fiquei frustrado, porque era aquilo que eu estava encaminhando para a minha carreira, mas era a vida corrigindo o rumo, porque naquela mesma semana que eu tive a resposta, eu fui na universidade para fazer um curso sobre desenvolvimento de competências, para atuar, para auxiliar no meu trabalho na empresa, e eu vi lá que tinha na faculdade um vestibular que ia ser no próximo sábado, naquela mesma semana. E eu resolvi fazer o vestibular, independente de poder já passar o meu diploma e conseguir entrar sem o vestibular. Falei, vou fazer vestibular, se eu passar, eu faço. E para minha surpresa, eu faço a prova do vestibular naquele final de semana, passei em primeiro lugar naquele vestibular e comecei a psicologia. E aquele primeiro período eu me encantei e eu vi que na verdade era o meu grande caminho. Para vocês terem uma ideia como é que a vida trata essas coisas, no semestre seguinte, a empresa que eu estava, eu fui demitido dessa empresa, houve um fechamento de parte da empresa, e eu fui demitido e fui trabalhar como consultor. Eu montei a minha empresa e fui trabalhar como consultor na área que eu conhecia, de administração, de gestão. Mas naquele momento eu já estava envolvido pela psicologia e com isso, apesar de ser uma faculdade particular e eu ter que pagar, eu consegui economizar, consegui organizar a minha vida para manter a psicologia, porque eu tinha encontrado o meu caminho. Se eu tivesse talvez sido desligado da empresa antes de conhecer psicologia, provavelmente eu não teria percorrido esse caminho que hoje eu olho e vejo que fez todo sentido na minha vida. Mas eu continuei trabalhando em empresas. E aí teve um outro momento que também foi muito decisivo. Eu já tinha terminado a psicologia, já trabalhava com terapia regressiva, já atendia pessoas em terapia regressiva, e eu trabalhava numa grande empresa como gerente comercial, enfim. E eu descobri então que tinha um problema na empresa, e quando eu fui colocar para as pessoas que eram os diretores o problema que eu tinha visto, eu acabei sendo mandado embora, porque na verdade existia todo um conhecimento dos problemas que eu estava levantando nessa empresa, e eu fui demitido de uma forma assim, onde eu tive que deixar a empresa de repente, fui demitido numa sexta-feira, tendo que deixar carro, e aí eu deixava com isso toda uma estabilidade de salário, de plano de saúde, de carro, gasolina, participação em lucros, etc. E naquele final de semana, eu, de novo, numa situação de sem ter onde trabalhar, já com família, com filho, uma filha, eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? E aí passei aquele final de semana, não falei para minha família o que tinha acontecido, porque tinha sido uma situação muito desgastante, onde houve toda uma desonestidade comigo, né, uma falta de lealdade comigo. Naquele final de semana eu pensei e eu fiz uma conta. Com o dinheiro que eu tinha para receber e com aquilo que eu ia fazer, eu poderia então sobreviver durante um ano. E eu resolvi então me dar 6 meses e eu ia trabalhar exclusivamente no consultório. E a minha lógica foi, se eu depois de 6 meses conseguir concluir no meu consultório que eu ganho o mínimo para poder sobreviver, eu vou seguir como consultório, que é o que eu gosto de fazer. Se não, eu volto para o mercado e vou tentar um emprego numa outra empresa, etc. Com 6 meses, eu estava ganhando exatamente a mesma coisa que eu ganhava na empresa, fazendo exatamente aquilo que eu mais gostava, que era atender pessoas, era poder, então, praticar a terapia regressiva. Eu já estava aplicando o meu método, desenvolvendo meu método, e ali, naquele momento, apesar de toda a preocupação financeira, a vida estava, mais uma vez, me corrigindo e colocando no caminho certo, no caminho de todo esse percurso que hoje eu olho para trás e consigo ver. Mas também, como terapeuta, muitas vezes eu tive, ao longo desses anos, a possibilidade de me associar a outras pessoas, a grupos de trabalho, a profissionais outros, e que de alguma forma acabávamos percebendo as diferenças de propósitos, as diferenças de pontos de vista, as diferenças da forma de encarar o trabalho, da terapia, enfim, a forma de divulgar o trabalho. E isso também fez com que muitas vezes eu tivesse que deixar grupos, tivesse que cindir com grupos, desfazer grupos. E isso me trouxe um aprendizado muito significativo
de aprender a perdoar as pessoas pelo que elas fazem, aprender a entender os motivos que levam as pessoas a serem como são e principalmente também ser capaz de desenvolver uma capacidade de me desculpar, de pedir perdão, porque muitas vezes a gente também toma as iniciativas que podem estar comprometendo, prejudicando ou mudando a vida de tantas pessoas. E aí o exercício, então, de também me perdoar, porque reconhecer que isso faz parte da jornada de todos nós. Todos nós, em algum momento, vamos passar por esse tipo de situação, que é um grande aprendizado para a alma. Um outro tipo de aprendizado foi também há alguns anos atrás, quando eu resolvi então montar uma empresa com um produto fantástico no mundo digital, voltado para a área empresarial, porque eu tinha muita facilidade, sempre trabalhei com o mundo corporativo também, e aí então resolvi deixar o consultório, resolvi deixar o campo da terapia e me dediquei totalmente a uma empresa que todos diziam que seria um sucesso estrondoso, era um conteúdo fantástico que eu produzia, e para minha surpresa, depois desse tempo todo, eu vi essa empresa tendo que ser fechada, não conseguimos fazer os negócios que nós imaginávamos, e aí toda aquela frustração, toda aquela decepção de ter acreditado num grande negócio que poderia ter uma projeção muito grande, isso tudo vira ao chão e aprender a humildade de recomeçar. E principalmente as lições numa situação como essa, de nunca se afastar realmente daquilo que coloca você como propósito da sua vida, de não abandonar os seus valores. E principalmente, que foi o mais importante nessa empresa, é não tentar vender aquilo que as pessoas muitas vezes não conseguem perceber o valor. Muitas vezes as pessoas têm necessidades e a gente percebe que elas precisam de alguma coisa, mas o que elas conseguem ver é uma outra. Então é preciso ter essa compreensão de oferecer o que as pessoas querem para poder então mais à frente oferecer o que elas precisam. Isso foi de um grande aprendizado que vem agora me ajudando a nortear toda essa minha trajetória. Mas vocês vejam que tem então esses grandes momentos de epifania, onde muitas vezes as coisas não foram tão confortáveis, não foram tão românticas, foram às vezes muito difíceis para chegar até aqui. Mas o fato é que depois então de 7 anos um pouco afastado, por questões também pessoais, eu retornei ao campo dos congressos, das palestras, nesse campo, reencontrei então hoje um parceiro em Portugal, o Dr. Alberto Lopes, que me convidou então a ir para Portugal, e eu então dei o primeiro curso em Portugal, e a partir daí eu retomei então toda uma atividade de cursos e palestras no exterior, palestras na Argentina, na Turquia, nos Estados Unidos, em Portugal, os cursos de formação, aqui no Brasil, em vários lugares, em muitas dessas situações, dessas ocasiões, dando curso de formação para mais de 500 profissionais hoje nos meus métodos. Porque eu percebi que mais importante do que esse destaque era a minha possibilidade de levar o meu método, principalmente o conceito da transformação de consciência, para as outras pessoas, para outros profissionais. Então os meus métodos e esse princípio da transformação pudessem então ajudar essas pessoas a beneficiar os seus clientes e a poder levar esse grande movimento de mudança de paradigma, onde a gente possa olhar para as pessoas de uma forma, de uma visão de ser humano diferenciada, onde a gente possa olhar para os seres humanos numa perspectiva realmente espiritual. E aí então todos os meus métodos eles têm essa finalidade. Eu não estou preocupado em fazer a regressão, constelação, ou um trabalho com partes internas ou de traços de caráter, que são os meus métodos, mas principalmente usar cada um desses métodos e auxiliar, ser um facilitador do processo de transformação do meu cliente. E por que facilitador? Que eu sempre digo isso para os meus alunos. Porque nós somos apenas facilitadores do processo da alma daquela pessoa que está na nossa frente. Eu costumo dizer, não sou eu que faço a terapia. Quem faz a terapia é o meu cliente. Eu sou um facilitador e devo usar todos os meus recursos para que ele possa, então, despertar e ampliar sua consciência para aquilo que ele precisa mudar. Seja quando ele quer se desenvolver, seja quando ele precisa superar uma experiência de dor. Eu posso ser excelente, sou muito bom no que eu faço com amor, faço com dedicação, e eu posso fazer 100% da minha capacidade com cada caso. Mas se o meu cliente não fizer 10% da parte dele, nada acontece. Porque muitos terapeutas se intitulam como sendo os detentores do poder da transformação, da cura. Não somos nós que curamos, não somos nós que transformamos. Nós somos apenas facilitadores do processo de transformação do nosso cliente. Isso não quer dizer que o nosso papel seja pequeno, ele é grande, é importante,
mas o fundamental é que a pessoa esteja realmente comprometida com o seu trabalho de transformação. E esse tem sido a minha grande bandeira, auxiliar as pessoas no seu processo de transformação. Hoje, não só nos cursos de formação, mas passando a dar mentorias, porque eu quero inspirar as pessoas para que possam também desenvolver isso no seu trabalho e levar isso a um número muito maior de pessoas que elas possam alcançar. Porque aí sim eu acho que é um legado que possa retribuir tudo aquilo que a vida me deu, tudo aquilo que todas essas pessoas importantes que passaram na minha vida contribuíram para que eu agora possa também fazer a minha parte e transmitir esse conhecimento, compartilhar essa experiência e promover também o desenvolvimento desses profissionais, dessas pessoas que de alguma forma me procuram. Transformação da consciência, com certeza, é a grande causa, a grande bandeira que eu venho levantando e defendendo ao longo de toda essa trajetória, desde o Milton José para aqueles que vocês hoje conhecem como sendo Milton Menezes, terapeuta, professor e hoje mentor de várias outras pessoas, né? Sempre no sentido de levá-los à transformação da consciência. Tchau.